Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar hoje sobre os termos teológicos que são importantes para todo aquele que inicia-se na teologia. Toda pessoa que deseja fazer um curso teológico no seminário, quando não numa faculdade, precisa se familiarizar-se com esses termos. Para tanto, eu trago aqui uma obra simples, Erickson Millardi, Conciso Dicionário de Teologia Cristã, somente cunho teológico, para que a gente venha aprender um pouquinho todo santo dia. Provavelmente alguns termos você já conhece, mas certamente alguns outros vai lhe ajudar a compreender. Alguns termos que nós vamos ver dentro da teologia se encontra, por exemplo, nesta pequena obra, abordagem empírica. Quando se ouve falar disto numa sala de aula, está falando sobre aquela abordagem baseada na experiência. É a metodologia teológica que obtém conhecimento através da percepção dos sentidos. Se porventura alguém mencionar, um professor, por exemplo, mencionar o adocionismo, é uma cristologia segundo a qual Jesus, um ser humano, foi escolhido por Deus para ser elevado à categoria de filiação divina por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. E esta cristologia tornou-se uma heresia do segundo século por negar Jesus a uma filiação divina em sentido próprio. De modo que o adocionismo foi uma corrente teológica herética do passado, todavia, vez ou outra, tem sempre alguém que surge com uma ideia semelhante. Daí a importância de compreendermos alguns termos, algumas expressões bíblicas e teológicas, tipo o último Adão ou o segundo Adão. Trata-se de uma referência feita em 1 Coríntios, capítulo 15 e Romanos, capítulo 5, a Jesus Cristo, em contraste com Adão, que foi o primeiro. Deste modo, menciona o segundo ou o último Adão, uma referência a Jesus, mas dentro desse contraste. Nós temos alguns termos, como alegoria, que é muito utilizada mesmo sem saber. A alegoria nada mais é do que um artifício literário utilizado para expressar uma verdade de forma pictórica ou figurativa. A gente precisa, naturalmente, depois trabalhar um pouco mais sobre a interpretação alegórica. Existem textos alegóricos. Para tanto, você precisa utilizar método alegórico. Agora, a gente não pode fazer alegoria o tempo todo em relação às narrativas das Sagradas Escrituras. Uma boa parte das pregações, dos estudos, são feitos em base de alegorias. Acontece que é muito temerário, daí a necessidade de nós aprendermos a hermenêutica, que é justamente a arte de interpretar. A gente precisa adotar princípios, colocar métodos para que a gente venha caminhar de maneira segura e venha ter uma compreensão adequada. A palavra alma, segundo Erickson Millard, na página 11, para a escritura, a vida ou o ser ou a própria pessoa é a alma. Teologicamente, é o aspecto espiritual do homem. Temos outras expressões como a alma, mas no tocante à teoria traducionista da origem dela. A teoria traducionista da origem da alma, que é justamente a crença em que a alma e o corpo são transmitidos pelos pais. Daí, o meu filho e a minha filha ter traços característicos deste, bem como de sua mãe. E isto tem a ver com essa teoria tradicionista da origem da alma. Tem um termo teológico que muitas vezes é citado, mas sem a devida compreensão, que é a alta crítica. Afinal de contas, o que é alta crítica? Pois bem,
Autocrítica é o método de interpretação bíblica que busca determinados autores, encontrar essa autoria e, sobretudo, as datas dos livros, as suas fontes literárias e a sua confiabilidade histórica. Tem um termo teológico chamado amilenismo, embora cá entre nós não é muito bem empregado, porque quando você utiliza o prefixo a, subentende que é uma negação. Por exemplo, normal. Agora, se eu coloco o A na frente, anormal, estou negando o estado daquilo que é normal. Da mesma forma, quando se fala em amilenismo, a gente precisa entender adequadamente, porque o termo não foi muito correto, mas acabou pegando, porque o amilenismo é a doutrina segundo a qual não haverá período de reino terrestre de Cristo, nem antes, nem depois de sua vinda, uma referência à segunda vinda. Ah, mas não há o reino, os que estão nos céus, segundo uma dessas correntes, amilenistas, estão reinando com Cristo, mas não esse literal terreno. Eu não vou trabalhar isto porque é uma questão escatológica, mas podemos ver alguns outros termos. Angiologia é o estudo ou a doutrina dos anjos. Temos angiofanias, que são termos usados para designar a forma visível que anjos assumiram em ocasiões especiais. Todas as vezes, sem exceção na Bíblia, que os anjos apareceram, eles vieram na forma de homens, falaram nos idiomas humanos para se fazerem entendidos, se alimentaram muitas vezes, e eles sempre aparecem na forma masculina. Não há, por exemplo, anjos descrito com o sexo feminino, tampouco na forma de criança. Aliás, o anjo, como mensageiro de Deus, ele sequer tem asas, não é um ser alado. Seres alados, segundo a Bíblia, são aqueles seres que fazem parte da corte celestial, os querubins e serafins. Mas anjos, necessariamente, como mensageiro da parte de Deus, não têm asas. Tem uma crença, já que a gente está falando em anjo, sobre o anjo da guarda. O anjo da guarda, segundo essa crença, supostamente tem um anjo nomeado para vigiar o indivíduo. O conceito, na verdade, tem pouco amparo bíblico. As passagens às quais frequentemente se recorrem vai se encontrar em Mateus capítulo 18, versículo 10 e Atos 12, versículo 15. Mas ainda assim, precisa trabalhar direitinho esses textos porque não tem aquela fundamentação escriturística. Passa mais ser um folclore ou uma crendice popular do que necessariamente algo embasado na Bíblia, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Temos anjo do Senhor. O anjo do Senhor, nesse caso, é automaticamente a manifestação em forma perceptível do Senhor. É uma maneira de descrever essa forma perceptível do Senhor Deus. Daí a essa expressão, anjo do Senhor. Naturalmente, nós temos os chamados anjos caídos, anjos maus, tanto, mas a gente não vai entrar nesse pormenor. Vamos apenas mencionar a palavra que é bíblica, ancião. Como assim ancião? O ancião, na verdade, é a tradução de presbíteros. Por quê? A transliteração, conforme nós vamos ver em algumas versões de Bíblia, é presbítero ou presbíteros, quer no singular ou plural. Mas acontece que a tradução mesmo seria ancião ou anciãos, de modo que se refere ao líder na sinagoga, é também um líder na igreja primitiva ou na congregação local de algumas denominações da atualidade. As qualificações para o ofício vai se encontrar lá em Tito, capítulo 1, versículos 5 e 9. Particularmente, não vejo distinção
do ancião, do bispo e pastor. São três termos para a mesma função pastoral ou para o mesmo ofício. Mas, como o meu objetivo é apenas falar sobre alguns termos bíblicos teológicos, a gente pode continuar, porque temos também, para análise, o antropocentrismo, que é justamente a perspectiva segundo a qual os seres e os valores humanos, em lugar de Deus e valores divinos, constituem o fato central do universo. O homem se coloca no centro de todas as coisas. E ele requer atenção e tudo tem que ser feito para o seu agrado. Bom, a gente pode avançar um pouco mais. Eu poderia mencionar apostasia, que biblicamente significa aquela separação ou aquela deserção deliberada do corpo constituído da doutrina ou da fé de uma igreja. Usualmente significa um abandono deliberado e total da fé anteriormente aceita. Arcanjos são anjos-chefes. O único nome a gente encontra nas Escrituras é Miguel, conforme Judas, no versículo 9. A outra única referência a arcanjo vai ocorrer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, mas não fornece o nome. O outro anjo nomeado na Escritura, mas não como arcanjo, mas como o anjo mesmo, é Gabriel. Nós temos a referência bíblica em Daniel, capítulo 8, versículo 16, capítulo 9, versículo 21, e Lucas, capítulo 1, versículo 19 e 26. Mas ele não é identificado como arcanjo. A palavra arrebatamento, segundo o pré-milenismo, é a retirada da igreja deste mundo e é sustentado diversamente que ocorrerá antes, durante ou após a grande tribulação. É porque, mesmo entre as pessoas que são pré-milenistas, há diversas discussões sobre se vai ocorrer antes, durante ou depois. Eu, particularmente, não sou adepto do pré-milenismo e não tenho nenhuma dificuldade com isto, mas deixo para as pessoas que vão fazer coro com uma destas vertentes. Temos ainda muitas outras palavras, mas nesse primeiro vídeo, com esse intuito, já que eu estou na letra A, temos bastante letras para podermos, então, pegar termos bíblicos e teológicos para trabalhar aqui, deixar para ajudar alguma pessoa interessada na Bíblia, na teologia, e, de certa forma, ficar como registro, porque meu objetivo não é, sinceramente, fazer vídeo para lacrar, para ganhar dinheiro, pelo contrário. Eu quero disseminar conhecimento, compartilhar a palavra de Deus. Eu desejo realmente fazer com que as pessoas tenham acesso às Escrituras e, se possível, com algumas explicações da parte deste. O meu intuito é ajudá-los. Se porventura eu conseguir, me dou por satisfeito, se ao menos ajudar uma pessoa apenas. Agora, se não conseguir, ao menos tentei. Mas que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. E a gente vai voltar dentro de uma playlist específica a respeito do Conciso Dicionário de Teologia Cristã Erickson Millardi, da JUERP, a antiga editora dos Batistas, da Convenção Batista Brasileira. Hoje em dia nós temos a Convicção Editora. Mas esse livreto é de grande importância para a gente estar a par dos termos bíblicos e teológicos.